Esse vai ser o vídeo de continuação da série O Fim do Capitalismo, parte 4, a nova Revolução Industrial. No vídeo anterior eu falei sobre 3 elementos dessa nova Revolução Industrial, que foi as energias renováveis, a internet de todas as coisas e a robótica avançada. Eu vou continuar explicando outros 3 elementos fundamentais, que é a fabricação aditiva, popularmente conhecida como impressão 3D, a inteligência artificial e a nanotecnologia. A impressão 3D, ela se trata de um novo método de produção. O método de produção atual é conhecido como subtrativo. A impressão 3D é um método aditivo. Subtrativo por quê? Porque existe um material pré-existente e desse material existente você cria uma forma. Ou seja, subtrativo, você subtrai de algo já existente. O método aditivo, que é a impressão 3D e também a nanotecnologia molecular, que eu vou falar depois, você cria os produtos a partir do zero, do nada, a partir da matéria-prima. Você vai adicionando camada por camada, até criar os produtos. Além disso, ela unifica as enormes e complexas e divididas cadeias produtivas da indústria tradicional. Você consegue unificar uma série de processos em torno de máquinas simples e de médio e pequeno porte. Ou seja, você abole essa complexa divisão social do trabalho no âmbito industrial. Você pega a matéria-prima, envia para a máquina produz a partir dessa matéria-prima o produto. Não precisa cada fábrica produzir uma peça para depois ir para outra indústria de montagem e aí sim ela fazer o produto final. Unifica as cadeias produtivas. É, portanto, um meio de produção homogêneo, não mais heterogêneo como a indústria vigente. E pelo fato de serem máquinas homogêneas, ou seja, que produzem tudo, praticamente tudo, elas permitem a descentralização. Cada indivíduo pode ter uma máquina que produz tudo dentro de casa, ao invés de ter complexas indústrias gigantescas, cada um em uma área, cada um produzindo uma peça do produto e com proprietários privados. Mesma coisa os computadores, que em conjunto com a internet permitiram uma importante descentralização da produção na indústria de comunicação, pelo fato de ser uma máquina que cabe na casa de qualquer pessoa. Então essas máquinas 3D, elas permitem a eliminação da divisão social do trabalho no âmbito industrial, possibilitam a eliminação da relação de trocas e do comércio em si, porque se todo mundo tem uma máquina, você pode imprimir o produto a qualquer momento. Você não precisa ir no mercado e comprar um produto que foi produzido por uma indústria. Você tem a máquina que produz na sua casa e consome de forma direta, imediata, se apropria do produto. A produção não é mais voltada para a troca, é voltada para o consumo subsistente, assim como a agricultura de subsistência. E o principal, elimina o próprio trabalho em si, porque existem modelos virtuais de uma série de produtos, milhões de produtos dos mais diversos tipos, onde você pode simplesmente baixar e mandar a impressora imprimir. Você não precisa necessariamente criar o designer do produto. Então você vai ter a possibilidade de se apropriar, de consumir diretamente os produtos, abolindo, portanto, a divisão social do trabalho em sua complexidade industrial, abolindo a propriedade privada, porque ela permite a descentralização e a coletivização, as relações de troca, porque você consome de forma imediata, não precisa ir no mercado comprar o produto pronto, ou se você não tiver a máquina, a gente pode criar centros comunitários de impressão 3D, onde você vai e consome, mas você não vai precisar comprar, porque não vai ter alguém trabalhando ali. As necessidades vão ser imprimidas pelas impressoras 3D, pelas máquinas, de forma autônoma. Então ela é, no seu desenvolvimento máximo, uma tecnologia anticapitalista por natureza, pelos 4 motivos elencados, principalmente pela abolição da propriedade privada. Uma sociedade onde todos têm os meios de produção para fabricar suas necessidades, não é mais capitalista, né? É uma sociedade socialista. Os meios de produção foram coletivizados. E aí você tem impressoras 3D na China que já produzem 10 casas por dia. Você tem máquinas da Stratasys, que é a líder mundial em impressão 3D, que produz com 6 materiais diferentes. Há 10 anos atrás a gente tinha máquinas que só produziam com plástico. Hoje a gente já tem essas máquinas da Stratasys que produzem com 6 materiais diferentes, uma série de produtos, tênis, lupa, câmbio de carro, enfim. Pelo fato de já existirem empresas especialistas
nessa tecnologia, a tendência é ela se desenvolver cada vez mais, de forma exponencial, e chegar sim a um contexto onde a gente vai conseguir produzir absolutamente tudo, precisando apenas da matéria-prima. Atualmente a gente não tem esse potencial ainda, mas a tendência é que a gente chegue, dado o seu mercado crescente, dado que já tem empresas no mercado e que naturalmente elas vão se desenvolver. Inteligência artificial, a própria expressão já fala, né? Se trata de sistemas computacionais que podem simular a capacidade humana de pensar, de raciocinar, de perceber problemas, de identificar padrões, resolver uma série de questões, tomar decisões, enfim, de ser inteligente como os seres humanos e aprender constantemente, assim como nós aprendemos novas informações. Nesse sentido, os sistemas de machine learning, que significa aprendizado de máquinas, são bons exemplos. O Watson, um sistema de machine learning da IBM, é um robô que ele consegue prever doenças a partir de informações e sintomas fornecidos pelos usuários, pelos pacientes. Então, por exemplo, tem lá um sistema Watson, o paciente fala que está com determinados sintomas. O Watson faz uma pesquisa, lê milhares de artigos científicos, identifica uma série de comportamentos e sintomas de outros pacientes de forma online, instantânea, cria padrões a partir desses sintomas e informa um resultado. O Watson ele conseguiu prever que um paciente, um usuário do sistema, estava com leucemia a partir das informações dadas pelo paciente, coisa que nenhum médico conseguiu, ele conseguiu em questão de segundos. Tem um robô advogado nos Estados Unidos chamado do NotPay, que é um chatbot, que ele, a partir das informações dadas pelos usuários, ele conseguiu reverter 160 mil multas. Nessa dinâmica que eu expliquei, pegar as informações sobre as infrações, pesquisar, fazer raciocínios, identificar erros nas multas dadas e conseguir revertê-las e dar um resultado positivo, coisa que um advogado, uma equipe jurídica demora dias e dias para conseguir fazer. Esse robozinho, esse chatbot, ele consegue fazer em segundos. A mesma coisa com o Watson. O Watson ele lê mais de 4.000 artigos científicos em segundos. Nenhum médico consegue isso, óbvio. Porque esses sistemas, eles conseguem pesquisar tudo, absolutamente tudo na internet, instantaneamente. Tem outro robô advogado do banco JP Morgan, chamado Coin, que ele consegue fazer em segundos o que uma equipe jurídica inteira demorava 360 mil horas para fazer. E o mais incrível é que esses sistemas de machine learning, aprendizado de máquinas, eles conseguem aprender novas informações da mesma forma que os seres humanos, só que muito mais rapidamente. Além de fazer pesquisas com as informações já existentes online, eles aprendem novas informações quando entram em contato com os seres humanos. Da mesma forma que a gente se qualifica e vai aprendendo novas habilidades, os sistemas de inteligência artificial fazem da mesma forma. Por exemplo, vamos para os Estados Unidos. A gente fica lá 5 anos. Começamos a falar com as pessoas ao nosso redor só em inglês. As pessoas falam só em inglês com a gente. A gente vai armazenando palavras, vai começando a elaborar frases e daqui a pouco a gente está começando a falar inglês. Esses sistemas de aprendizado de máquinas, se você começar a falar inglês com ele vai armazenando as informações que você concede, as palavras, as frases, e em pouco tempo ele já está começando a falar inglês, porque ele consegue não só armazenar as informações, mas raciocinar sobre elas, usá-las para pensar de fato, criar novas informações de forma autônoma. Eu vou colocar um vídeo promocional do Watson para vocês verem como é incrível, como é espetacular e o potencial de aprendizagem da inteligência artificial, como é muito semelhante à forma como os seres humanos aprendem. Eu sou uma revolução tecnológica. Esta manhã eu li mais de 4.000 artigos sobre leucemia em menos de 1 segundo. Milhares de novas leis foram publicadas ontem. Eu já conheço todas elas. Eu sei todos os detalhes de todos os relatórios financeiros públicos dos últimos 20 anos. Eu posso detectar doenças antes que os pacientes apresentem qualquer sintoma. Eu entendo eufemismos, idiosincrasias e metáforas complexas. Eu posso dizer o que vai vender bem antes de virar tendência na internet. Eu posso prever o tempo em mais de 2 bilhões de lugares ao mesmo tempo. Eu posso crescer com você, treinar você, melhorar você, instruir você.
E eu estou só começando. Olá, meu nome é Watson. Juntos, podemos repensar os limites do possível. Bem-vindos à Era Cognitiva. Vocês viram aí? A gente está falando de sistemas de inteligência artificial extremamente inteligentes e conseguem não só simular a capacidade humana de pesquisar, raciocinar e pensar sobre informações já existentes, mas aprender novas informações. É muito foda. Tem um estudo da Universidade de Oxford e da Yale, nos Estados Unidos, que eles falam que esses sistemas, nesse princípio de aprender novas informações, novas funções, se qualificar de forma permanente, ininterrupta, em 50 anos eles vão ter a capacidade de praticamente exercer todas as tarefas humanas. Porque você imagina, você pega a robótica cada vez mais avançada, que consegue criar estruturas físicas, da mesma forma que nós temos os nossos corpos. Você pega essas estruturas que possuem sistemas de inteligência artificial, de pesquisar informações e aprender novas informações, aprendendo consequentemente funções de trabalho humano, ao mesmo tempo que com a internet de todas as coisas, essas estruturas físicas inteligentes, com capacidade de pensar e de aprender, conseguem também se comunicar com outros robôs. Resultado, a gente vai ter uma série de humanoides super inteligentes, mais inteligentes até do que os seres humanos, se comunicando entre si e fazendo qualquer tipo de atividade de trabalho que nós conseguimos fazer de forma muito mais eficiente, sem ter gastos e trabalhando 24 horas sem parar. Sobre a nanotecnologia. A nanotecnologia ela é a ciência que estuda o menor pedaço da matéria, em escala nanométrica. Para vocês terem uma ideia, um nanômetro equivale a 1 bilhão de vezes menor do que 1 metro. Você consegue, a partir de telescópios superpotentes, fazer a mesma coisa que você faz com 1 metro com 1 nanômetro. Consegue estudar, manipular, pesquisar qualquer coisa a partir do menor pedaço de qualquer material. Todo tipo de matéria, seres humanos, objetos, enfim, tudo existente na natureza é composto por milhões, bilhões, trilhões, dependendo do que seja, de átomos e moléculas. A nanotecnologia, ela consegue fazer pesquisas, manipular a matéria a partir dos átomos. E a partir daí, criar novas moléculas, novos átomos, enfim, gerenciar todo o processo de produção de todos os produtos. O Eric Drexler, cientista muito importante, ele fala que é possível criar nanofábricas para você, a partir do átomo, manipular a matéria para fabricar qualquer coisa de forma aditiva, ou seja, de baixo para cima, usando só os elementos químicos. Então você consegue produzir aí computador, telefone, celular, enfim, qualquer coisa. Você vai construindo átomo por átomo, criando molécula por molécula, até construir os produtos. Porque toda a matéria existente no planeta é formada por centenas, milhares, milhões, bilhões, trilhões de átomos e moléculas. Não tem segredo. Então se você consegue ter acesso ao átomo e tem os elementos químicos necessários para produzir o produto, você simplesmente consegue fabricá-lo em nanomáquinas. Eu vou deixar um vídeo para vocês terem uma ideia do que significa uma nanofábrica, como ela consegue construir absolutamente tudo, no caso é um notebook, a partir da produção em escala atômica e molecular. Productive nanosystems, from molecules to super products. Final production made possible by a challenge grant from Mark Sims and Nanorex Incorporated. Future advances in molecular nanotechnology will enable desktop appliances to manufacture products far better than today's best. The cartridges to the left supply simple raw materials to the machinery inside, here shown in schematic form. Products emerge from the top of this box, which holds the heart of the manufacturing system. Each product is built from beneath, layer by layer, by billions of tiny machines all working together. Near the top surface is the productive machinery itself organized into layers. Machines in the lowest layer process molecules into building blocks, passing them upward to machines that assemble them into larger components, and then to machines that add these components to the product. From a millimeter scale, 1 million nanometers, our view zooms in to the 10 nanometer scale. Each box is 1/10 the size of the one before.
Here, at the molecular scale, nanomachines make small building blocks from molecular raw materials. The first machines sort molecules by their size and shape, passing some, rejecting others. Only molecules of the right kind can enter the processing machinery. These molecules contain 4 atoms, 2 of carbon and 2 of hydrogen. The molecules bind to a device that carries them to the next stage. Then, a rotating mechanism swings tool tips into contact with the bound molecules. Each tip presses a molecular tool against a molecule, bonding it firmly. The tools shown here have been analyzed using advanced quantum chemistry techniques. Another tool moves in from the left to remove the hydrogen atoms, leaving a pair of carbon atoms exposed and ready to use. The tools then carry these atoms to their destination, where each pair bonds to a nanoscale building block, making a tiny bit of crystalline carbon, a bit of diamond. Motions happen quickly at this scale. This scene shows motion slowed by a factor of more than 1,000,000. A conveyor carries the blocks past further machines, which build the blocks, step by step, to full size. Elsewhere, other specialized machines build blocks of different kinds. A system of conveyor belts and transfer mechanisms carries completed blocks from where they are made to where they are needed. This transfer mechanism moves blocks from one belt to another. The transportation system carries many different kinds of blocks, different shapes, different materials, different functions. It delivers them to the next stage of manufacturing. Here, a programmable machine lifts and places small blocks to make larger blocks. The small blocks bond on contact to form components containing millions of precisely arranged atoms. These can be simple structural bricks or intricate components for mechanical and electronic systems. The completed components are delivered to the final assembly stage, where many machines work together to build the final product. Motions at this larger scale are still quick. This scene shows motion slowed by a factor of 10,000. At the base of each machine, a transfer mechanism grabs components and lifts them from a conveyor. Each is flipped around, then carried up to the underside of the product under construction. Finally, machines lift the components and plug them in place, adding layer after layer to the bottom of the product. When the last layer is finished and construction is complete, the product is ready to be removed and used. The result of this production run is an atomically precise multiprocessor laptop computer with 1,000,000,000 times more processing power than today's best. The only waste products are warm air and pure water. Vocês viram aí, é um modelo de nanofabricadora que ela consegue produzir qualquer coisa a partir da manipulação dos átomos. Ela vai construindo átomo por átomo, construindo molécula por molécula até formar o produto. Então é uma coisa assim incrível. Eu não sei se a gente vai conseguir chegar nesse nível de produção, porque para o capitalismo não interessa esse tipo de produção, porque significaria definitivamente o seu fim. São coisas que não tem possibilidade de você obter lucro. Imagina, se você consegue construir uma nanofábrica que produz tudo e que cabe na casa de todo mundo, da mesma forma que a impressora 3D que eu expliquei no começo do vídeo, você consegue ter a nanofábrica em casa, você consegue produzir suas necessidades de forma imediata, sem produzir para troca, você produz para o seu próprio consumo, você não precisa ir no mercado e comprar as coisas. A indústria tradicional torna-se completamente inviável, porque ela não vai mais ter sentido, né? Não vai ter mais gente querendo comprar, não vai ter mais mercado, as pessoas vão poder produzir e consumir. Então não tem possibilidade de você lucrar, porque a propriedade privada é abolida, as máquinas são descentralizadas, coletivas, a relação de trocas é abolida, o salário, o trabalho assalariado é abolido, enfim, todas as relações de produção, todas as condições necessárias para o capitalismo existir. Qual é a condição mais importante para o capitalismo existir? É o fato da maioria da população não ter meios de produção. Isso faz com que as pessoas sejam obrigadas a trabalhar para um pequeno conjunto de pessoas, menos de 1% do total da sociedade,
que acumula todos os meios de produção e consegue a partir dali obter o seu lucro, acumular capital, enriquecer por meio do trabalho da maioria, que não tem nada, não tem fábrica, não tem terra, não tem absolutamente nenhum meio de produção, precisa trabalhar para quem tem, em troca de um salário miserável. Entretanto, no socialismo, com um planejamento social, tem o objetivo de desenvolvimento tecnológico a partir da nova revolução industrial, desses 6 elementos que eu citei, a gente com certeza consegue alcançar esse patamar tecnológico em não muito tempo, tendo toda a capacidade de acumular riqueza social e direcionar para o desenvolvimento tecnológico científico nacional, com certeza a gente consegue avançar muito nesse sentido. Espero que vocês tenham entendido. Esse tema foi a cereja do bolo para explicar por que é o fim do capitalismo. Essas tecnologias elas vão avançar, vão se desenvolver de forma exponencial. Já existem empresas, como eu falei, especialistas em cada ramo de produção, porque eles vão querer mais mercado, aumentar a eficiência, vão querer diminuir o preço, ter mais competitividade e, por conseguinte, vão desenvolver essa nova revolução industrial. Assim como os estados também vão ter participação para tornar suas economias mais competitivas. Aparentemente, né? Eles não percebem esse caráter disruptivo dessa crescente automação do trabalho. Ou seja, se a gente já tem uma enorme crise de superprodução, uma capacidade enorme de produção em detrimento de uma baixa capacidade de consumo por parte da população, se o desemprego tecnológico vai aumentar, obviamente que a capacidade de produção vai aumentar e a demanda vai diminuir. Vai intensificar essa crise de superprodução, vai causar mais desemprego, mais miséria, mais fome, mais problemas sociais. Os estados vão se endividar mais, enfim. Toda a dinâmica que eu expliquei nos 3 primeiros vídeos vai tendencialmente se ampliar. Essa foi a série O Fim do Capitalismo, a Crise Terminal. Isso não significa que o sistema vai se extinguir naturalmente, mas que as condições para ele existir plenamente, para ele se expandir, para ele crescer, para ele ter estabilidade, estão cada vez mais sendo eliminadas. O capitalismo está num colapso estrutural que vai aumentar cada vez mais. E aí, diante desse colapso iminente, estrutural, terminal do capitalismo, eu vou fazer um vídeo sobre o programa do LUT para explicar como é que a gente pode superar essa crise, obviamente num outro modelo econômico, e como alcançá-lo também. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem nas redes sociais, se inscrevam no canal, a gente vai fazer uma série de vídeos. E claro, dá um like aí, fortalece o nosso trabalho para outras pessoas terem acesso também. Grande abraço.